Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, eu irei discorrer um pouco sobre os conteúdos que estão presentes na unidade 2 do nosso plano de ação didática. A unidade 2 está intitulada de Didática, Epistemologia e Histórico. E nesse item, nessa unidade, trata-se dos seguintes conteúdos: didática, um pouco de história, o que é didática, conceitos de didática, o papel da didática na formação dos professores, competência profissional e suas dimensões. Didática, um pouco de história, nesse item que está contemplado lá no livro base da disciplina, pessoal, é apresentado um percurso de constituição da didática enquanto disciplina, onde nós temos exposto que a didática ela surge a partir de um ensino intencional. Então, na medida em que os adultos eles começaram a instruir, né, os jovens de forma intencional, realizando uma aprendizagem, né, intencional relacionada a um determinado conteúdo, se desejava apresentar ou trabalhar, nós tivemos aí a constituição da didática com a sua intencionalidade pedagógica, né? Então, quando nós tivemos o surgimento de um ensino intencional, que é diferente daquele ensino que ocorre informalmente em diversos espaços, em diversas instâncias, como o espaço familiar. Então, quando há uma intencionalidade do ato de ensinar, aí sim surge a didática. E a escola ela passa a ser essa instância formadora, onde a intencionalidade ela se faz presente. A escola torna-se uma instituição, né? A instituição, é claro, que oferece o processo de ensino sistematizado. O processo de ensino passa a ser sistematizado conforme os níveis, né, dos alunos, quanto a maturidade daquele aluno ali, quanto às habilidades que são desenvolvidas, o ritmo de aprendizagem, né, como eles assimilam esses conhecimentos. Então, há uma organização desse espaço escolar para o atendimento das necessidades do educando, de acordo aí com a sua maturidade e com a sua competência em relação à assimilação dos conteúdos que devem ser trabalhados em uma determinada série de ensino. Falando um pouco aí da história, da didática e fazendo meio que uma retomada, né, à videoaula anterior, então esse item, ele traz uma apresentação aí da história da didática. Então, como esse termo ele surgiu, né? Então, ele surge com Comênios lá em 1567, lá no século XVII, a partir da produção da sua obra didática magna, que é tido aí como um marco da fundação da disciplina didática, né? Então, Comênios, ele era um pastor protestante tcheco que se preocupava com as questões educativas da época, uma educação que era restrita, uma educação que era para poucos, para a burguesia, né? E que ainda não fazia parte da vida de muitas pessoas, né? Então, ele tinha uma preocupação em buscar um método de ensino onde se pudesse ensinar a todas as pessoas a língua materna, né? Já que naquela época a língua que vigorava era o latim, e ele pretendia aí o ensino da língua materna. Era a intenção de Comênio que todas as pessoas usufruíssem dos benefícios do conhecimento. Ele sonhava elaborar um método geral que chamava de método de desenvolvimento natural, tratado da arte de ensinar
tudo a todos. Infelizmente, nós não temos assim maiores informações sobre o sucesso ou insucesso desse método ou mais detalhes relacionados à aplicabilidade ou regras, né, existentes nesse método por ele pensado, intencionado. Ao ensinar um assunto, o professor deveria, né, mas no século XVII, Comênios, ele já pensava na ação docente, né? E em alguns princípios que deveriam estar presentes nessa ação para que a aprendizagem ela fosse efetuada. Aí ele traz para a gente aí em alguns escritos, né? Como na sua obra A Didática Máxima, alguns desses princípios que deveriam estar presentes na ação, né? Então, ele nos diz aí que, ao ensinar um assunto, o professor deveria apresentar seu objeto ou ideia diretamente, fazendo demonstrações, pois o aluno aprende através dos sentidos, principalmente vendo e tocando. Então, ele acreditava muito no método aí indutivo. Mostrar a utilidade específica do conhecimento transmitido e sua aplicação na vida diária. Olha, gente, coisa que nós ainda achamos extremamente necessário nos dias atuais, né? Mostrar como os conteúdos que estão sendo trabalhados em sala de aula têm uma aplicação na vida diária, para que os alunos eles se sintam motivados a aprendizagens naquela área, né, específica que está sendo desenvolvido no trabalho. Fazer referência à natureza e à origem dos fenômenos estudados, isto é, as suas causas. Explicar, primeiramente, os princípios gerais e só depois os detalhes. Olha a importância que ele já pensava da sistematização aí do conhecimento. Passar para o assunto ou tópico seguinte do conteúdo apenas quando o aluno tiver compreendido, né? Então, Comênio, ele já tinha uma visão, assim, fabulosa em relação ao processo de ensino-aprendizagem já no século XVII. E o seu pensar e o seu indicativo, né, contribuiu aí para estudos na área da didática e, é claro, para a evolução da disciplina no decorrer do tempo, no decorrer do processo histórico de evolução da própria disciplina, né? Então, a didática, ela se configura como um ramo muito específico da pedagogia, e isso foi tratado anteriormente, né? E a pedagogia, ela se configura como uma ciência, como uma técnica, como a filosofia da educação, tá? E a didática, ela pode ser conceituada também aí como a arte, como a técnica de ensino. Então, nós vimos que a didática, ela está inserida na pedagogia. E a pedagogia, ela desenvolve um estudo mais amplo em relação à educação. Bem, ocorre também a apresentação no nosso material de alguns conceitos aí de didática. Por exemplo, em um sentido etimológico, né, de origem mesmo da palavra. Essa palavra ela tem uma origem grega e se originou do termo técnico didática, que significa a arte ou técnica de ensinar. Então, por muito tempo, nós tivemos essa percepção de que didática, né, está relacionada à técnica, à escolha de alguns métodos ou de algumas técnicas de ensino que favoreçam a aprendizagem. E por muito tempo ela ficou vinculada a uma reflexão, né, voltada apenas à aplicação dessas técnicas, ao sucesso de aplicação dessas técnicas aí. De acordo com o senso comum, então, didática é um modo ou uma maneira de dar aula. Se você for conversar com algumas pessoas e perguntar a essas pessoas o que é didática, né, a maioria delas vai dar esse indicativo aí, que é a maneira de dar aula, é a maneira de ensinar. Dentro de uma abordagem tradicional, né, de ensino,
A didática ela é compreendida como uma doutrina da instrução. É entendida como um conjunto de normas prescritas, centradas no método e em regras, no intelecto, no conteúdo programático, né? Então, há aqui uma preocupação muito forte aí com o cognitivo, com o desenvolvimento do intelecto. E vinculada a isso o papel do professor, né? Como aquele sujeito que detém um conhecimento e que é capaz de transmitir esse conhecimento a outro. Dentro de uma abordagem humanística, né, a didática ela está relacionada aí ao aprender fazendo e a aprender, valorizando aí a criança. Então, há uma compreensão de que o empirismo é muito forte e que tem que se valorizar os desejos em relação à aprendizagem, deixar com que a criança ela aprenda a partir da sua fonte de interesse. Dentro de uma perspectiva tecnicista, o conceito de didática centra-se nos aspectos da tecnologia educacional, né? Tendo como preocupação básica a eficácia e a eficiência do processo de ensino. Então, há um vínculo muito forte dentro desse conceito com a elaboração de planos, a realização de planejamentos, escolhas de metodologias que gerem com eficiência a aprendizagem, né? Então, há uma apreciação muito forte aí da tecnologia educacional. No viés da abordagem sociopolítica, a didática ela se apresenta aí com um conceito bem voltado ao desenvolvimento crítico, né? Então, busca-se uma percepção social e política em relação aos contextos em que os alunos eles são inseridos. Então, há uma intencionalidade em relação ao esclarecimento de fatores sociais, de fatores que estão relacionados à vida do educando, né? Então, adquire um caráter crítico, né? Volta-se para a preocupação com as finalidades e intencionalidades da educação. Então, tem muitos porquês. Por que nós trabalhamos esse conteúdo e não outro conteúdo? Por que é necessário essa abordagem dessa forma e não de outra forma? Então, há uma preocupação com o desenvolvimento crítico do educando a partir da problematização. Dentro de uma abordagem multidimensional, então, a didática ela é percebida aí como a articulação das dimensões técnica, humana, política e ética, né? Então, é dentro dessa abordagem que nós trabalhamos atualmente. Então, atualmente busca-se um trabalho docente, uma ação docente e aprendizagens que vinculem no processo formativo as dimensões técnica, humana, política e ética. É o desenvolvimento integral do educando. Então, a didática, ela traz aí uma roupagem que está vinculada ao desenvolvimento do ser em sua multidimensionalidade, né? Em vários aspectos, e não priorizando um dos aspectos, como, por exemplo, a técnica, né? O saber fazer algo, mas priorizando também a dimensão humana, que são as relações, a dimensão política, que é o desenvolvimento crítico, e a dimensão ética. Hoje, a didática preconiza uma concepção pedagógica progressista e uma prática educacional centrada no diálogo, na participação ativa do aluno, no contato com a realidade, na discussão dos problemas, na reflexão, na análise crítica dos conteúdos, enfim, uma vivência democrática em sala de aula, né? Então, o tempo todo, quando nós falamos em didática e temos uma percepção de qual professor
tem uma didática melhor em relação ao ensino, então nós buscamos um professor que tenha uma prática voltada para o diálogo, para a interação, para a motivação do aluno em relação à sua participação e à aprendizagem de alguns conteúdos, né? Aquele professor que problematiza algumas questões para a realização de aprendizagens, que trabalha com projetos, né? Que geram um movimento em sala de aula para que as aprendizagens elas sejam consolidados. Fazendo uma retomada bem aqui, pessoal, nós pensamos em alguns conceitos da didática e percebemos que a didática ela está relacionada aí a um determinado tempo histórico. Se eu apresento para vocês esses conceitos de didática dentro de uma abordagem tradicional, então eu tenho uma didática aqui vinculada, é claro, a uma pedagogia tradicional, né, e que está vinculada à tendência liberal. A abordagem humanista, ela está relacionada à tendência liberal dentro de uma abordagem pedagógica considerada renovada, coisa que nós vimos na aula anterior e que vocês devem ter apreciado com a apresentação do vídeo que eu deixei para vocês na turma virtual, lá no SIGA, tá? A abordagem tecnicista, né, a percepção tecnicista da didática está vinculada a uma época histórica onde prevalecia aí a pedagogia tecnicista, que também faz parte aí da tendência liberal. E quando nós pensamos, né, em um conceito de didática, uma percepção de didática, uma percepção da ação docente, numa abordagem sociopolítica e numa abordagem multidimensional, aí essas duas abordagens estão vinculadas à tendência progressista, que foi apresentada também. E essa tendência progressista, dentro dessa tendência progressista, nós temos aí a pedagogia liberal, né, que está relacionada a essa abordagem sociopolítica, onde há um desenvolvimento do caráter crítico, né, a busca da compreensão da realidade onde nós estamos inseridos, e Paulo Freire, né, é um representante dessa pedagogia. E nós temos a abordagem multidimensional, que está relacionada à pedagogia crítico-social dos conteúdos, tá? Que é a pedagogia a qual estamos integrados atualmente e tentando trabalhar nessa linha de percepção da didática como uma disciplina onde o diálogo, onde a interação, onde as relações interpessoais, o conhecimento da realidade, a problematização dos fatos são importantes no contexto formativo. Então, o que é que compete à didática, né, diante do seu papel multidimensional, né? Investigar os fundamentos, as condições e modos de realização da instrução e da efetivação do ensino, converter os objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar e organizar os conteúdos curriculares e estabelecer as estratégias para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem do aluno. Então, é essencialmente, né, o estudo de como ensinar. Então, a didática é essencialmente o estudo de como eu devo ensinar, enquanto professor, para o melhor aprender. Então, constitui-se aí no aspecto técnico, né? Então, nós percebemos nesse estudo da didática a necessidade aí de compreender algo que é técnico também, né? O porquê ensinar, dependendo da concepção de homem, de sociedade que se tem. Então, está presente aí um aspecto filosófico. Para que ensinar? Aspecto político, né? Um desenvolvimento crítico, pautado nas finalidades e intencionalidades sociopolíticas
da educação. Então, a didática é um estudo do como ensinar, do porquê eu devo ensinar e para que ensinar. Dentro do processo formativo, né, Libânio, ele nos apresenta aí três dimensões que são essenciais na formação dos professores. Então, ele nos diz que é necessário que, dentro desse processo formativo do professor, seja trabalhada a dimensão teórico-científica, a dimensão, né, de formação pedagógica e a dimensão técnico-prática. Então, nos cursos de formação de professores, quando se diz que há o desenvolvimento teórico e científico dos professores, ocorre aí a necessidade de domínio dos conteúdos da sua área específica de formação. Então, todos nós, professores, ou quem futuro professor, deve dominar os conhecimentos com os quais irá trabalhar e que faz parte da sua área de formação. Então, todo o curso de licenciatura que é responsável pela formação de professores oferece um leque de disciplinas que nós consideramos disciplinas específicas da formação, ou seja, são disciplinas daquela área de atuação. Bem, mas esses cursos, eles também devem oferecer, os cursos de licenciatura, uma formação pedagógica. Então, na matriz dos cursos, nós encontramos disciplinas como a filosofia, a sociologia, a história da educação, que são disciplinas que nos oferecem aí conhecimentos relacionados à educação e há algumas teorias que surgiram ao longo do tempo e que são necessários para que haja um desenvolvimento da sensibilidade pedagógica em relação às práticas docentes, né? Então, quando eu estudo história da educação, eu estudo como a educação surge, como ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E estuda também essas tendências pedagógicas que estão presentes ou estiveram presentes em cada época histórica, para que a gente se situe em como tudo começou e como está atualmente, né? Então, tem a LDB também, a Legislação e Organização da Educação Básica, que nos dá suporte com algumas leis que estiveram em vigor, né, e que foram alteradas, e as que hoje estão em vigor, para que haja um melhor trabalho em relação aí à sistematização do ensino. Então, há necessidade no curso de licenciatura de uma formação pedagógica, mas há necessidade também do que Libânio considera como uma formação técnico-prática, né? A oferta de algumas disciplinas que ajudem o professor a pensar a sua docência e a perceber a prática docente, né? E a refletir sobre a prática docente. Então, a didática é uma dessas disciplinas, as metodologias de ensino é uma disciplina que ajuda também nesse contexto, e os próprios estágios supervisionados que são desenvolvidos. Então, é uma formação onde há a percepção da prática docente e uma reflexão sobre a ação, as atitudes desenvolvidas para a realização de uma aprendizagem que seja eficaz dentro do processo formativo. Então, Libânio, ele acredita que é necessário, né, que se faz necessário o trabalho com essas três dimensões para que o professor ele tenha uma formação sólida a nível de licenciatura e possa estar atendendo aí a demanda educativa em que ele vai estar inserido. Bem, então, o que seria competência profissional, né? E suas dimensões, que é um item que trata. Então, o nosso livro base traz alguns conceitos de competência, e esses conceitos de competência, ele está relacionado ao saber fazer bem, tá? Ao saber fazer bem. Então, ele apresenta
Competência como um domínio de conteúdo, competência como uma habilidade em organizar e em vincular o saber escolar, possibilitando que este seja adquirido pelo aluno, entender o pleno funcionamento da escola e suas variadas relações, né? Tais como o planejamento dos períodos de aula, matrícula e organização de classe, currículo e métodos de ensino, bem como o entendimento da relação existente entre a formação profissional, a escola e o resultado do trabalho do professor. Então, eu considero um professor competente, um professor que tem aí o domínio, né, desses itens que foram elencados. Então, um professor que domina o conteúdo, um professor que sabe organizar a sua prática em prol do atendimento das necessidades do educando, um professor que sabe transpor os conhecimentos científicos de forma bem pedagógica, né? Um professor que participa da vida da escola como um todo, né, compreendendo essa realidade e tentando ajudar os alunos aí nas aprendizagens que são necessárias. Kandal, ela nos apresenta um termo didática fundamental, né? Vera Maria Kandal, ela nos apresenta a didática como fundamental, ou didática fundamental, colocando para a gente que a didática é fundamental, né, o seu conceito de didática fundamental, ela está muito relacionada aí ao processo de ensino-aprendizagem vinculado à dimensão técnica, humana e ética, onde nós não devemos esquecer de trabalhar com o educando, né, no processo de ensino-aprendizagem, quaisquer uma dessas dimensões. Ela nos diz que o saber e o fazer bem podem ser traduzidos, portanto, no entendimento e na articulação consistente das dimensões do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, nas dimensões técnica, humana, política e ética, né? Então, a didática é numa abordagem multidimensional, fundamental, né? Então, quando eu digo que eu estou trabalhando com a didática em uma abordagem multidimensional ou fundamental, eu digo que irei trabalhar um processo de ensino-aprendizagem que contemple aí essas dimensões, as dimensões técnica, humana, política e ética. Bem, qual o núcleo de preocupação de cada uma dessas dimensões apontadas por Kandal? Tá? Então, a dimensão técnica, que é uma dimensão que está relacionada a um ato intencional, tem como núcleo de preocupação os objetivos, métodos, conteúdos, avaliação de ensino e outros fatores. Então, a dimensão técnica se preocupa com a sistematização do processo para que os objetivos educacionais sejam possíveis de ser atingidos com o saber fazer, tá? Então, há uma preocupação em elaborar objetivos e métodos de ensino que estejam relacionados aos objetivos educacionais, avaliações, né, que nos tragam informações sobre o sucesso ou o insucesso em relação à metodologia utilizada, a aprendizagem dos conteúdos, né? E há, na verdade, aí uma preocupação de aquisição cognitiva dos conteúdos. Então, os alunos, eles devem dominar alguns conteúdos. E o professor se preocupa com a sistematização desses conteúdos. Então, lembrem-se, é uma dimensão de ensino, mas também é uma dimensão de aprendizagem. Relacionada à dimensão humana, o núcleo de preocupação é o relacionamento humano, né? É a empatia entre os sujeitos que fazem parte do processo, é a interação, é o diálogo, né? É a permanência da sensibilização humana
do ser nesse processo. É perceber que nós necessitamos uns dos outros no processo de ensino-aprendizagem. Que nós não somos seres acabados, mas seres inacabados. E que nas relações nós aprendemos. Então, o professor aprende com o aluno aprende com o professor, o aluno aprende com o aluno. Né? E dentro desse processo, o respeito, a empatia é muito importante. Por muito tempo, essa dimensão humana ela foi desprezada das pesquisas, né? Mas ela está em evidência nas últimas décadas, né? Apontando aí a sua importância no processo formativo. Quanto que essas relações, elas interferem na aprendizagem dos alunos. Uma outra dimensão aí é a dimensão política. Então, no processo de ensino-aprendizagem, dentro dessa dimensão aí, o núcleo de preocupação é a transformação social. Então, é desenvolver nos alunos e criar, né, metodologias, utilizar técnicas que gerem aí a problematização dos conteúdos, uma problematização relacionada ao contexto social em que esses alunos estão inseridos. Isso tudo para quê? Para que haja uma transformação. A partir da percepção de que eu, enquanto sujeito social, posso produzir o meu conhecimento, eu também desenvolvo a percepção de que eu sou um agente importante no meio social em que eu estou inserido, e eu posso ajudar a transformar essa sociedade, né, a partir das percepções que eu desenvolvo. E a dimensão ética, ela envolve aí a liberdade dos sujeitos, escolha de valores, lida com o sonho, o desejo, a liberdade e a vontade, né? Nessa dimensão está inclusa aí o respeito à diversidade cultural, à diversidade de gênero, né? À diversidade social, à diversidade econômica. Então, uma relação de liberdade entre esses fatores aí, mas que não despreza a possibilidade de crescimento e os valores que estão inseridos em cada comunidade, em cada contexto social. A respeito do que nós tratamos nessa unidade 2, vocês possuem cadastrado no SIGA uma atividade que será liberada no dia 16 ao dia 20, né? Vai estar liberado no sistema para vocês. É um fórum que é intitulado no processo de ensino-aprendizagem a multidimensionalidade. Nesse fórum eu trago a seguinte proposição: o saber e o fazer bem podem ser traduzidos no entendimento e na articulação consistente das dimensões do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, nas dimensões técnica, humana e política, e ética que atuam multidimensionalmente e indissociavelmente, construindo aquilo que Kandal denomina de didática fundamental. Então, essa relação aí de todas essas dimensões, para Kandal, ela nomeia como didática fundamental. Tá? Então, diante dessa informação aí teórica, né, que está posta nessa videoaula, e está posta também lá no livro da disciplina, vocês vão fazer aí uma relação dessas charges que eu vos apresento com as dimensões do processo de ensino-aprendizagem, com a dimensão técnica, humana, política e ética. Então, vocês irão analisar essas charges aqui e trazer a percepção de vocês em relação às dimensões. Então, a charge 1, ela se relaciona a que dimensão do processo de ensino-aprendizagem? Aí você traz uma breve explicação aí dessa relação que existe de acordo com a característica ou com o que caracteriza cada uma das dimensões do processo de ensino-aprendizagem. E assim você vai fazendo com as demais charges. É importante vocês também realizarem a leitura dos comentários, né,
postados pelos colegas no fórum e fazer algumas interferências ou inserções de sua percepção. Relacionados a essas charges, vocês podem ter ou podem identificar mais de uma dimensão do processo de ensino-aprendizagem. Então, você não identificou uma outra dimensão, mas o colega identificou. Então, é legal fazer essa leitura para que a interação ela ocorra de forma bem maior, tá, pessoal? Então, nós ficamos por aqui, tentei ser o mais breve o possível, tá? E no, em breve eu posto aí para vocês a nossa terceira videoaula, essa correspondendo à unidade 3.